na página 2, ali na fatologia ainda, né, você coloca ali a manutenção de rotina e hábitos intelectualmente produtivos. Aí eu queria saber como que funciona a sua rotina assim, intelectual, como você teve, tipo, você organizou para, por exemplo, escrever os 80 verbetes, mais os livros, né? Como que é a rotina, assim? Posso só complementar com uma outra pergunta que vai justamente nesse sentido, que ele também pergunta como funciona a sua rotina intelectual e como aplica a técnica da autopersonalização avançada. Lembrando, né, gente, que eu estou na meia-idade. Né? Então, eu tenho uma rotina compatível com alguém que está na meia-idade. Né? Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma rotina, né, de autodidatismo. Eu pegava um turno, tinha o turno da escola, no contraturno da escola, eu estipulava o que eu ia ler. Então, toda semana eu tinha que pegar um livro na biblioteca para eu ler. Então, eu tinha que ler um livro por semana. Né? Eu tinha que ler as revistas semanais. Estou falando de acordo com as faixas etárias, tá, gente? Então, eu tinha que ler a revista da semana, eu tinha que ler jornal todos os dias, pegar as palavras que eu não conhecia, olhar no dicionário, recortar as matérias de jornais e revistas que mais me chamavam a atenção. Aí eu tinha um caderno que eu colava, eu fazia o cosmograma. Tá. Os filmes que eu ia assistir durante aquela semana, as músicas que eu ia ouvir, que eu ouvia música erudita e tal. Enfim, eu criei aquela rotina, então no contraturno da escola, eu já estipulava, né, como que eu queria usar para ampliar a minha cognição naquele período. Então, eu fazia assim. Então, lembrando, cada faixa etária, a gente vai ter que organizar a vida de acordo com o que é possível. Né? Então, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu trabalhava, fazia faculdade. Eu não tinha tanto tempo assim para leitura. Então, o que eu fazia? Eu terminava de ler um livro, começava outro. Mas é óbvio que eu não conseguia ler um livro por semana igual eu lia quando eu tinha 14 anos. Né? A rotina é outra, a vida é outra. Né? Mas eu conseguia me organizar para continuar estudando e tudo. Acho que o importante é a gente pegar assim, na rotina da gente, sempre ter um momento em que a gente estipular aqueles horários que a gente vai se dedicar às tarefas intelectivas que a gente se propõe. E fazer isso de forma continuada, porque o que dá resultado é a continuidade, não é a quantidade, né? É aquela história. Né? É melhor a pessoa que tem um rendimento médio a longo prazo do que aqueles picos de rendimento, mas sem continuidade. Né? Agora, falando da rotina que eu tenho hoje, que eu já estou na meia-idade, minha vida já está mais organizada, né? Eu não tenho que correr atrás de um monte de coisas, mais porque eu já corri antes. Então, dentro da minha rotina hoje, eu uso, em parte, aquele horário antilucano, né? Então, eu deito muito cedo, geralmente eu vou dormir umas 10 horas da noite, eu levanto às 3 horas da manhã, de madrugada eu gosto de fazer autopesquisa, não gosto de escrever de madrugada. Então, geralmente eu faço autopesquisa, né, das 3 às 4. E depois das 4 às 5 eu faço TENEPS. E depois da TENEPS eu durmo mais um pouquinho, mais 1h30. Né? E durante o dia eu tenho meus horários para fazer revisão, que é um trabalho intelectual que eu faço. Todos os dias eu mexo com revisão. Tem o horário que eu reservo para escrita também, geralmente 1 hora eu reservo para escrever. E eu tenho um horário de leitura também. Eu gosto de colocar 1 hora, 1h30 para a leitura, porque eu gosto de ler todos os dias. Então, assim, essa é a minha rotina intelectual. Mas lembrando, eu construí a minha vida para ter essa rotina, e eu consigo ter essa rotina estando na meia-idade. Né? Então, só para a gente não querer ter uma rotina na meia-idade, estando noutra fase de vida, entendeu? Então a gente tem que adequar. O importante é ter continuismo, né? E manter a rotina.